Buenas! Nesse vídeo a gente vai conversar sobre a diferença do que é uma provisão e um passivo contingente. E por que isso? Porque teve agora, no mês de agosto, a divulgação dos resultados dos 2 primeiros trimestres do ano, ou do primeiro semestre de 2021, no caso da B3, na nossa bolsa. E com ela teve um anúncio de um passivo, de uma pendência judicial que está rolando ainda lá no passado, de algo que aconteceu em 1999, onde a B3, baseada nos seus consultores, resolveu mudar ali a classificação de remota para possível. E isso causou um impacto. Isso é um passivo contingente, isso causou um impacto no preço das ações. Então, no mesmo dia, ou melhor, do dia 11 para o dia 12 de agosto, a ação da B3 caiu aproximadamente 7,7%, ou seja, quase 8%, muito por causa dessa reclassificação. Afinal, uma coisa que a gente tem sempre que lembrar é que o valor de uma empresa e o preço, consequentemente o preço da ação, reflete o que vai acontecer no futuro com essa empresa. Então, se tem um determinado passivo que agora está mudando de classificação, então, olha, iria acontecer remotamente, agora já aumentou a probabilidade de acontecer, então já é possível que aconteça. E aí pode ser que ele vire aqui, uma provisão daqui a um tempo, daqui a alguns anos, não sabemos quando vai acontecer. E aí, quando virar uma provisão, isso vai reduzir os resultados da B3 lá adiante, e se a B3 perder a causa ou tiver que pagar aquilo ali, vai reduzir os ganhos futuros. E hoje, quem vai comprar ação já tem que ter em mente que o seu preço tem que refletir o que vai acontecer no futuro. Então, se já aumentou a possibilidade daquele, vamos dizer, desse passivo contingente ser pago lá em alguma data futura, já estimaram isso e estão refletindo isso já no preço. Até para você não comprar ação hoje e lá no futuro ter uma surpresa. Então, se quem vai comprar ação hoje e lá pode acontecer alguma coisa, hoje você já está pagando um preço menor que já está compensando a possível perda, a perda que era remota e virou possível lá na frente. Tá ok? Então, tudo que acontece hoje ou aconteceu no passado e pode causar algum reflexo no futuro, vai estar refletido no preço da ação. Ou pelo menos os analistas e os participantes do mercado procuram já refletir isso no preço da ação, justamente para você não pagar mais caro do que deveria por essa ação. Então, vamos ver um pouquinho mais dessa história, e aí a gente vai passar até pelos pronunciamentos contábeis e pela CVM, para ver a diferença entre o que é essa provisão e um passivo contingente, tá ok? Então, contando aqui a historinha, tudo começou no dia 11 de agosto, com aqui um press release aqui da teleconferência que a B3 fez, divulgando os seus resultados, e descendo aqui, tem ainda logo na primeira página, vocês estão vendo aí marcado, a B3 está falando assim, olha, no segundo trimestre de 2021, baseado na recomendação dos consultores jurídicos, revisamos de remoto para possível. O que acontece? Quando você vai passando de remoto para possível, isso quer dizer que a probabilidade de algo acontecer aumenta. E se isso mudar, se essa probabilidade aumentar ainda mais, esse de possível vai virar uma provisão, tá ok? Então, eles estão falando, revisamos de remoto para possível o prognóstico de perda de uma contingência legal. Que foi isso que eu comentei, que foi uma intervenção do Banco Central para ajudar os bancos e tal, com o auxílio da B3 em 1999, que está sendo discutida isso na Justiça. Então, ainda vai rolar isso daí. E aí alguns que se sentiram, vamos dizer, prejudicados com essas operações, entraram na justiça e a coisa está rolando, tá certo? E aí eles estão falando justamente, olha, baseado nas regras contábeis, não são exigidas provisões para esta contingência, por enquanto. Então, conforme
a causa vai andar na justiça, e se a probabilidade disso, vamos dizer, não somente a probabilidade, mas a materialidade ou o valor que tem que ser pago ficar mais claro, isso vai virar de passivo contingente para provisão. Então, já estão entendendo mais ou menos na nossa conversa, nesse papo inicial, uma diferença entre provisão e passivo contingente. Tá ok? Então, aí teve esse anúncio, aí eu vi esse resultado, aí fui procurar na internet, no Google, e coloquei assim, um monte de notícias choveu ali no dia e tal, de remota para possível, a contingência legal da B3, a ação da B3 despenca, e aí vai. Então, apesar da B3 ter tido um resultado muito bom, o que vocês estão vendo aqui, ó, B3 tem lucro recorrente de 1,2 bilhão no segundo trimestre, o problema é que a contingência legal aqui é gigantesca. Então, vocês estão vendo agora a notícia aqui, de remota para possível contingência da B3 de 31,2 bilhão de reais. E é justamente isso. Então, essa contingência é tão grande que seria equivalente a alguns anos, tá certo? De bons resultados da Bolsa. Então, não é algo pequeno, não. Então, isso faz realmente o preço da ação despencar, mesmo que não esteja definido ainda se a B3 tem que pagar ou quando vai pagar e quanto vai pagar. Por isso, ainda é um passivo contingente. Ainda tem muita dúvida quanto ao valor, a data do pagamento e se vai realmente ter esse pagamento ou não, ou ele vai ser exigido ou não. Aqui entrando no próprio site, isso aqui é o próprio site de relações com investidores da B3, então só para vocês verem aqui a evolução aqui do preço. Então, o preço da ação da B3 no dia 4 de agosto estava 15,94, aí 15,71, 15,90 no dia 6, aí dia 9 foi para 15,77, variações normais. Na terça estava, dia 10 de agosto, 15,51, aí teve o anúncio do resultado, aí a ação já caiu mais 6%, e quando as pessoas começaram a digerir melhor, no dia 12 de agosto, ou seja, no dia seguinte à divulgação dos resultados, já caiu de 15,05 para 13,89 o preço da ação, ou seja, uma queda de 7,7%, chegando a 13,89, e agora na data de gravação desse vídeo, dia 9 de setembro, está aqui, ó, 13,29, então ainda não deu uma recuperada, foi uma paulada esse anúncio. E aqui, as demonstrações detalhadas, aquela primeira imagem era só uma divulgação geral, um resumo, e aqui eu vou lá para a página 33, onde tem as notas explicativas. 33, ainda não cheguei aqui. 31, aí ele fala todas as provisões e tal. E aí fala aqui, ó, perdas possíveis. Então ele está falando, ó, processos enquadrados nessa categoria de perda possível são classificados em decorrência de incertezas geradas quanto ao seu desfecho, tá certo? Então não tem ainda clareza quanto vai ter que pagar e tal. Então por isso ainda é classificado como passivo contingente. Aí ele mesmo fala aqui, ó, então não tem provisão ainda constituída, ou seja, não está batendo, não está refletido agora no balanço patrimonial e na demonstração dos resultados. Então a gente não está vendo essas perdas hoje nos resultados. Porém, foi aquilo que eu comentei inicialmente, os analistas de mercado já fazem mais ou menos uma projeção, colocam lá numa data para frente, por exemplo, no seu modelo de fluxo de caixa descontado, traz a valor presente e reflete um preço menor, tá? E justamente isso. Isso não é injusto, isso é justamente para ser justo. Para quem vai comprar hoje a ação e lá fica alguns anos, aí tem essa perda, aí ele vai falar assim, pô, paguei lá atrás e já tinha uma possibilidade de perda, já deveriam refletir isso no preço. Tá ok? E aqui, citando justamente os valores e tal, e aqui quando a gente olha,
está falando aqui, os valores e tal, os 31. Só que aí a notícia lá que a gente viu falava de 31 bilhões. Aqui está falando 31 milhões. Só que aí o cuidado. Vejo aqui em cima, ó, que os valores todos que estão aparecendo são em milhares de reais. Então, aqui, quando a B3 está explicando um pouco mais detalhe, ele está falando que isso é 31 milhões, mais 31 milhões de milhares de reais. Então, 31 bilhões de reais. E aqui está explicando tudo e tal, como que foi a operação. Isso até é coisa para discutir em outro caso, tá certo? Outro vídeo aqui, justamente dessas operações aí do Banco Central com a B3, em 99, no contrato futuro de dólar. Então vamos ver aqui, ó, aqui no site do CPC, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é a referência que a gente tem justamente quando tem dúvidas, assim, como que deve fazer essa contabilização desse jeito e tal. Então, procurem esse site se vocês têm alguma dúvida ou querem conhecer mais sobre algum detalhe da contabilização. E aqui eu entrei justamente nesse aqui, ó, no CPC 25, que fala de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. A gente vai olhar mais provisão e passivo contingente. Então, entrando aqui, vou aqui já, aí tem o CPC 25, então vou aqui na página 4, onde ele está definindo aqui mais claramente, olha. Então, primeiramente, deixa eu pegar uma cor aqui bonitinha aqui. Então, falando aqui, ó, provisão é um passivo de prazo ou de valor incerto, tá certo? Então, o que cria essa provisão, e aí mais abaixo estão vendo aqui, é um evento que vem de uma obrigação legal ou não formalizada, que faz com que a atividade não tenha nenhuma alternativa realista senão liquidar essa obrigação. E essa obrigação pode vir de um contrato, uma lei ou outra ação legal. E aí é o seguinte, aconteceu algum evento, então traduzindo, aconteceu algum evento no passado, um contrato, alguma coisa, uma obrigação legal, pode ser trabalhista, tributária, por exemplo, aconteceu, só que isso não está ainda definido, então não está, assim, a gente não está refletindo nos nossos resultados financeiros, nas nossas demonstrações contábeis. Mas elas podem acontecer. Quando exatamente? A gente não sabe. Pode ser nos próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos. Qual que é o valor? Exatamente a gente não sabe. Mas como aconteceu e eu vou ter que desembolsar alguma coisa lá para frente por um certo valor, o que eu faço? Eu vou definir essa provisão para já refletir agora e não estar cobrando lá dos outros que vão vir no futuro, tá certo? Então, eu não quero que os outros do futuro paguem pelo que aconteceu hoje e no passado, agora recente. Por isso a gente constitui essa provisão. Tudo bem? De novo, ela não é uma coisa exata, é uma provisão. Pode ser que seja maior, pode ser menor. Se for maior, aí a gente vai ter que reconhecer uma perda lá na frente. Se for menor, isso vai ter assim, exageramos lá atrás, isso vai gerar um ganho. Tá ok? Mas quando a gente já tem alguma clareza, tem um fato ali, tá certo? Ocorrido, vai ter que pagar alguma coisa, exatamente não sabemos quanto, e não sabemos exatamente a data que isso vai acontecer, mas tem ali algo, então a gente vai reconhecer essa provisão. Então já tem alguma coisa ali definida. E aqui, ó, a descrição do passivo contingente, onde aí está falando justamente, é uma obrigação possível que vem dos eventos passados, mas a existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de mais eventos futuros incertos, tá certo? Que não estão totalmente sobre o controle aqui da entidade, da empresa. Então é aquela coisa, olha,
Aconteceu também lá no passado, como no coisa da provisão, mas a gente ainda não tem uma confirmação se isso vai ocorrer ou não. Então tem que alguma coisa andar lá no futuro para a gente poder definir se vai ser devido a alguma coisa ou não. Como tem toda essa dúvida, a gente não reconhece o passivo contingente no balanço ou na demonstração de resultado. Mas a gente anota ali, isso uma coisa assim, ó, já que não tem, está falando assim, ó, não tem uma possível saída de valores agora, ou uma data definida assim, clara no futuro, e não tem assim um valor bem definido, a gente, assim, no máximo que a gente vai fazer aqui para um passivo contingente é pegar e colocar numa nota explicativa, assim como fez a B3, ela fez direitinho, pegou e falou, ó, tem alguma coisa, a chance disso acontecer aumentou um pouco mais, então a gente está lembrando todo mundo, ó, tem isso daqui, hein? Então fiquem alerta com isso. Pode ser esse passivo contingente, conforme acontecer, ele pode virar mais para frente uma provisão. A gente ainda não sabe isso, tá ok? Então, tanto provisão quanto passivo contingente são incertos. A diferença é que na provisão a gente já tem uma melhor visão do que a coisa que aconteceu e quando mais ou menos pode acontecer esse desembolso, o fato econômico. O gasto, tá ok? No caso do passivo, não. Então, assim, tem assim, uma dúvida muito grande, mas tem um sinal de alerta. Então, tá aí a diferença da provisão e para o passivo contingente. E isso está coberto, inclusive, pela CVM, que ela cita, inclusive, aqui, como eu vou mostrar para vocês, aqui, ó, o pronunciamento CPC 25, foi esse que a gente viu, e que você deve consultar na hora de fazer, isso é um passivo contingente ou uma provisão. Inclusive lá tem mais detalhes para quem quer entender melhor e quer entrar mais a fundo na questão da contabilização. Mas aqui o que eu quero mostrar para vocês é uma árvore de decisão, que também tem lá no CPC 25, então a CVM montou essa arvorezinha aqui, justamente para você saber, olha, como que faz para tomar decisão aqui, se eu devo reconhecer ou não. Então, deixa eu aumentar um pouco mais, assim fica mais fácil ver. Então, começa aqui, ó. Obrigação presente como resultado de evento que gera obrigação. Essa obrigação aqui, esse passivo aqui, vai gerar uma obrigação agora? Não. Então, vai para esse lado aqui. É uma obrigação possível? Não. Então, não preciso fazer mais nada. Esqueceu. É uma obrigação possível? Sim. Ok. É remoto acontecer isso daí? É muito remoto. Então, não precisa fazer nada. Então, por exemplo, a B3, quando era remoto, ela nem precisava divulgar isso nas demonstrações financeiras como nota explicativa. Se você falar assim, não é mais remoto, então, tem que divulgar como passivo contingente. Tá ok? É o que faz a B3. Então, aqui, ó, obrigação presente, volto para cá, como resultado de evento que vai gerar uma obrigação no futuro? Sim. Saída é provável? Não, ela é remota. Aí pergunta se é remota ou não. Se a saída é provável? Sim. Então vem para cá. A estimativa é confiável? Não, é raro acontecer. Então, vira um passivo contingente. Mas assim, saída provável? Sim. A estimativa é confiável? Sim. Vou reconhecer. Reconhecer quer dizer que eu vou reconhecer como vou criar uma provisão para isso. Porque hoje a gente não vai pagar, mas teve o evento, teve o fato econômico aqui, e eu vou ter que desembolsar em alguma data futura, tem uma saída provável, tá certo? E a estimativa já é mais confiável, então legal, aí eu tenho que criar uma provisão. Por isso que justamente, no caso ali da B3,
Antes era não fazer nada, aí a coisa já deixou de ser remota, então ele tem que divulgar um passivo contingente. Conforme andar a ação e virar uma saída, a saída é mais provável, vou ter que pagar, eu estou sentindo que vou ter que pagar. A estimativa já é mais confiável. No momento que vira uma estimativa confiável, aí sim vai ter que reconhecer a provisão. Mas quem já está comprando a ação já está pagando hoje um preço menor, por quê? Os analistas já colocaram a probabilidade e uma estimativa do valor lá para diante. Tá bom? Muito bem, pessoal. Espero que tenha ficado claro o que é uma provisão, o que é um passivo contingente, porque isso daí impacta os preços das ações. E a gente está cheio de provisões comuns. Por exemplo, provisão no caso de férias, quando alguém começa a trabalhar, vai ter provisão para pagar das férias, provisão para impostos, que é aquela coisa, vou ter que pagar o imposto mais adiante, só que eu não sei ainda tudo que vai acontecer, eu já vou criando essas provisões, porque já tem estimativas mais confiáveis do quanto que vou ter que pagar, tá certo? As datas, inclusive até se faz provisões para demissão de funcionário, então, vou ter que pagar um pacote lá para, no caso de demissão de funcionário, eu já vou provisionando alguma coisa ali para não ter grande surpresa, quando isso acontecer, não ter assim, grandes impactos aí. Então tem vários meios aí, vários tipos de passivos que a gente constitui uma provisão e outros que ainda não, ficam contingentes. Contingente é o quê? No sentido, contingente a outras coisas que vão acontecer no futuro. Então, dependendo do que vão acontecer no futuro, a gente vai ter a migração do passivo contingente para uma provisão. Tá bom? Mas é sempre importante estar acompanhando, lendo as notas explicativas e vendo a evolução disso, para não estar pagando, de repente, um preço da ação mais caro que deveria, ou você segurando não ter surpresas desagradáveis mais adiante. Tá bom? Até mais!